crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade. Mas em matemática, tia Cris? Sim, matemática. Lembram das aulas passadas que a gente estudou as figuras planas e não planas com o porto das barcas e que a gente estudou os números até 40 com os caranguejos do Delta do Parnaíba? Pois é, hoje nós vamos continuar fazendo comparação de números e de quantidades, sabe com o quê? Utilizando os cajus. E o que caju tem a ver com a cidade de Parnaíba? Já já vocês vão saber, tá bom? Vamos ver o que a gente tem na nossa aula de hoje? Nós vamos estar conhecendo Parnaíba, nós vamos fazer leitura de imagens, certo? Comparação dos números até 40 e vamos ter a nossa atividade do dia. A tia Cris trouxe aqui a bandeira da cidade, porque esta bandeira, ela nos lembra de Parnaíba e é um símbolo, tá? Um símbolo importante, um símbolo regulamentado da nossa cidade e que a gente precisa ter respeito por ele. E esta imagem, vocês conhecem? Vocês lembram se já passaram por frente desse lugar? Ele é aqui em Parnaíba. Que árvore é essa, gente? Vocês conhecem essa árvore? Será que tem na casa de vocês? É um cajueiro. Olha só por que os cajus estão aqui. É um cajueiro. E esse cajueiro aqui, ele é mais famoso do que a tia Cris. Vocês acreditam? Ele é o cajueiro de Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um grande nome da literatura e também um grande parnaibano. Ele não era parnaibano, mas ele se considerava e foi ele que plantou este cajueiro. Ele fica ali perto da Praça Santo Antônio, no centro de Parnaíba. Vamos conhecer um pouquinho da história do cajueiro? Assistam esse vídeo que foi feito pelo Leno Shields. Vamos lá? Uma reportagem bem legal. Bom, TV Tudo de hoje vai mostrar um personagem que não fala, não vê, não escuta. Já é um senhor de idade já, tem mais de 100 anos de existência, muito mais de 100 anos. É um patrimônio histórico e ele está localizado aqui no centro de Parnaíba, um dos mais famosos, não só do Brasil, mas do mundo. O nosso personagem de hoje é esse aqui, o cajueiro de Humberto de Campos. O cajueiro de Humberto de Campos é o mais famoso cajueiro do mundo. Foi plantado em 1896. O jardim foi construído pelo prefeito Mirocles Veras em 1941 e remodelado pelos prefeitos Alberto Silva em 1956, Lauro Correia, ampliado em 1966, João Batista Ferreira da Silva em 1977 e José Hamilton Castelo Branco em 2007. Construído há mais de 50 anos, o Jardim e Praça do Cajueiro de Humberto de Campos é hoje um dos principais pontos turísticos de Parnaíba. Foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Existe há mais de um século. O cajueiro foi plantado pelo próprio Humberto de Campos quando residiu em Parnaíba. Humberto de Campos passou boa parte da sua infância e adolescência aqui em nossa cidade. Imortal da Academia Brasileira de Letras, publicou diversas obras que retratam sua morada por aqui, como no livro Memórias, onde no capítulo Um Amigo de Infância, o autor conta a história de seu cajueiro. Humberto de Campos residiu em Parnaíba numa rua que leva também o seu nome. Aliás, o nome do autor é atribuído também em cidades como sua terra natal, Miritiba, no Maranhão.
121 anos depois de Humberto de Campos ter plantado o famoso cajueiro, o cajueiro centenário plantado pelo escritor Humberto de Campos é um dos pontos turísticos aqui no centro de Parnaíba mais visitados. Fica na rua Coronel José Narciso. O cajueiro foi plantado por Humberto de Campos quando era criança. Continua frondoso e verdejante. No centro do jardim temos a erma de Humberto de Campos, homenagem do município de Parnaíba ao grande escritor maranhense. Esse cajueiro, que foi tombado pelo IPHAN, é uma atração turística nesse importante município do estado do Piauí. E aí, vocês viram como a história do cajueiro e do Humberto de Campos, elas têm a ver com a nossa cidade? Este cajueiro aqui, que poderia ser um simples cajueiro no quintal de alguém, ele se tornou muito importante porque Humberto de Campos, ele levou a história do cajueiro para o mundo com os seus poemas, certo? Vocês podem estar pedindo para a mamãe, para o papai levar vocês para tirarem uma foto em frente ao cajueiro de Humberto de Campos, certo? É mais um passeio que a Tia Cris trouxe para mostrar para vocês que vocês podem estar fazendo na nossa cidade. E agora, olha só, essas imagens também são da nossa cidade, mas não é do centro. Olha aqui, olha, tem uma estrada de terra, né? Uma estrada de pissarra. Sabe onde é esse lugar? Ele é chamado de tabuleiros litorâneos. Nos tabuleiros litorâneos existem diversas plantações e dentre elas tem o caju. O caju, gente, ele é produzido aqui em Parnaíba e é exportado para vários lugares do mundo, vocês sabiam? Existem os produtores rurais que trabalham com agricultura familiar. Esses cajus, eles não têm agrotóxicos, eles são produzidos, cultivados com muito cuidado para que sejam orgânicos, livres de agrotóxicos. E sabe do que é feito? Aliás, sabe o que o caju serve? Para que o caju serve? Além de ser degustado in natura. Quem já comeu caju no quintal da mamãe, da vovó, do titio ou do vizinho? Vocês já comeram? Olha só, gente, os produtos que são feitos do caju. A cajuína, que é feita aqui na nossa cidade, o doce de caju, a castanha assada, delícia, a castanha caramelizada e a polpa de fruta, que dá pra gente fazer sucos e vitaminas, certo? Então, o cajueiro de Humberto de Campos fez com que a Tia Cris lembrasse e trouxesse para vocês essa curiosidade. Talvez alguém já tenha ido nos tabuleiros litorâneos, mas é pouco provável, a não ser que você tenha um pai que seja produtor rural ou que trabalhe lá nas produções de frutas ou de verduras dos nossos tabuleiros. Mas quem sabe, qualquer hora dessas, vocês podem estar passeando por lá, tá? Quem mora na Ininga, quem mora na Baixa da Carnaúba, quem mora na Lagoa da Prata, moram mais perto e talvez já conheçam os tabuleiros litorâneos. E agora, por conhecer um pouco da nossa história, por conhecer sobre essa fruta que tem também no nosso quintal e que ela é tão importante para a economia da nossa cidade, porque os produtores, eles produzem, eles cultivam para vender e assim manter a sua vida, né, a sua renda familiar. Nós vamos comparar números utilizando os cajus. Olha que legal! Vamos lá comparar os números? Vamos contar quantos cajus foram colhidos aqui? Quantos cajus a gente tem na tela? Vamos lá? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Como é mesmo que a gente escreve o número 27, gente? 2 dezenas e 7 unidades. Olha só, o número 27 aparecendo aqui, certo? O 2 são 2 dezenas e 7 unidades, certo? Agora eu preciso da ajuda de vocês. Olha só, nos tabuleiros litorâneos, os produtores registram a quantidade de quilos de caju colhidos por dia. Observem a tabela. Os dias da semana. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo eles não trabalham, tá? É só até sexta. E aqui embaixo os quilos de cajus colhidos. Vamos ver quantos quilos foram colhidos na segunda? 32. E na terça? 29. E na quarta? Que número é esse? 40. Muito bem. E na quinta? 32. E na sexta? 27. Certo? Agora eu pergunto para vocês. Qual dia? Observem a tabela, certo? Qual dia foi colhido mais cajus? Foi na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta? Apontem o dedinho. Isso, olha só, foi na quarta, porque aqui na quarta nós temos o número 40. E 40 é maior que 29, que 32 e que 27. Gostei de ver. E qual foi o dia que foi colhido menos cajus? Foi na segunda, na terça, na quinta ou na sexta? Isso! Olha só, na sexta, olha aqui, foram colhidos 27 cajus. Gostei de ver. E quantos quilos foram colhidos na terça? Na terça-feira. Vamos ler? Segunda, terça. Então, na terça-feira, quantos foram? 29 quilos. Olha aqui o número 29. 2 dezenas e 9 unidades. A próxima perguntinha. Houve empate na quantidade de quilos em 2 dias da semana. Quais foram esses dias? Apontem aí para a tia Cris. Aonde é que tem o mesmo número repetido 2 vezes? Isso, segunda, olha aqui. 32 quilos. E na quinta também foram colhidos 32 quilos. Que legal, não é? Então, a gente já sabe que desses 5 números, qual é o maior? Qual é o maior número? É o 40. Olha aqui, o maior número é o 40. Por isso que a tia Cris fez um círculo maior. E qual é o menor número? O número que tem menos quantidades é o 27. Olha só aqui, o 27. Certo? E a gente sabe também que o 32 está repetido, certo? E que o 29 foi a quantidade de quilos colhidos na terça-feira. Viram como a gente faz comparação com os números? Legal, não é? Assim como a gente comparou lá na reta numérica, no início das nossas aulas aqui na TV, os números de 0 a 10, hoje nós estamos fazendo a comparação de números maiores. E assim vocês poderão fazer ao longo da vida acadêmica de vocês, vida estudantil. Por quê? Porque quando vocês estiverem estudando as unidades de milhares, vocês também vão precisar fazer comparações de números na adição, na subtração, nas operações matemáticas de maneira geral. Prestem atenção no próximo slide. Olha só, um supermercado
comprou dos produtores locais 2 produtos. Vamos contar a quantidade comprada? Que produtos são esses? É a cajuína e a polpa de fruta, certo? Vamos contar quantas garrafas de cajuína tem aqui. A tia Cris ama cajuína. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 23 garrafas de cajuína. Como é que eu faço o número 23? 2 dezenas e 3 unidades, certo? E quantas polpas de frutas tem aqui? Pergunto para vocês. Vocês acham que nós temos mais garrafas de cajuína ou mais polpas de fruta? Só vocês olhando assim para a imagem, sem contar? Será? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá. Contando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 polpas de fruta. E aí, você acertou? Que tinha menos polpas de frutas ou você disse que tinha mais? O importante é que nós estamos aprendendo, certo? Aqui, qual é o produto que mais foi comprado pelo supermercado? A cajuína, certo? Então, vou fazer aqui um X, ó, na cajuína. Tudo bem? Vamos seguindo. Ainda sobre os tabuleiros litorâneos. Nos tabuleiros litorâneos foram classificados 3 tipos de cajus e foram classificados por cores. Olhem só, nós temos o caju amarelo, nós temos o caju laranja e nós temos o caju vermelho. Que legal! Qual é o caju que você mais gosta de comer? É o amarelo, o laranja ou o vermelho? Se vocês sabiam que o caju do Cajueiro de Humberto de Campos, ele é amarelinho? Então, vamos continuando. Numa pesquisa sobre a preferência do fruto, foram dadas as seguintes respostas. Mais uma vez, nós temos uma tabela para que a gente possa visualizar organizadamente a quantidade de respostas de uma pesquisa, certo? Então, olha só, o caju amarelo, ele foi escolhido por 37 pessoas. O caju laranja foi escolhido por quantas pessoas? Que número é esse? 26. Muito bem. E o caju vermelho foi escolhido por quantas pessoas? Olha aqui. Que número é esse? 15. Isso mesmo. Agora a gente tem só a tabela. Qual a cor que foi mais votada? Qual das 3 cores foi mais votada? O amarelo, o laranja ou o vermelho? Muito bem, gente. O amarelo, porque tem uma quantidade maior, não é? 37. Olha só a resposta. Amarelo. E qual foi a cor que teve menos voto? Foi o laranja ou foi o vermelho? Isso, olha aqui, ó, o vermelho com apenas 15 votos. A resposta vermelho. Muito bem, palmas para vocês. E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram de conhecer sobre o Cajueiro de Humberto de Campos, saber que o caju é uma das frutas que são cultivadas na nossa região e que ela também é exportada para fora do estado do Piauí, para fora do Brasil, que a cajuína, que o doce de caju, que a castanha e que a polpa de fruta são produzidas a
partir do caju. Olha que legal, gente, a nossa aula foi muito legal. Vocês acharam? Eu gostei muito de preparar essa aula para vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado de assisti-la. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez na nossa aula agora de matemática para estudarmos agora um outro assunto também importante para o desenrolar da sua vida matemática, que vai ser importante para o resto da sua vida, né? Você aprender esse assunto de hoje, tá? Talvez você já até conheça. E nós vamos abordar com mais profundidade a partir da aula de hoje, né? E daqui por diante. Bem, a nossa aula de hoje vai falar sobre a centena, tá? Nós vimos dezena, nós vimos unidades, nós vimos dezenas e agora nós vamos ver as centenas, né? Mas relembrando um pouco dos assuntos que nós já estudamos, nós vimos a história dos números, lembram da história dos números, como os números chegaram para nós, como são hoje, né? Qual foi o desenvolvimento dele, a evolução dele até chegar aos dias de hoje. Nós vimos isso na nossa história lá no comecinho, né? Os primitivos usavam os dedos, usavam os gravetos, usavam pedras para contar as quantidades do que produzia lá em termos de pesca, caça, né? Então eles tinham esse controle e da produção também de produtos que eles plantavam, né? Então eles tinham que contar, eles achavam uma maneira muito mais fácil, né? Usando esses tipos de materiais, ossos, né? Risco em ossos, como nós vimos na história dos números e que vocês sabem tão bem, né, de como foi essa evolução. Também nós vimos que o nosso sistema de numeração ele é decimal. O que é isso, decimal? É que é de 10 em 10. A cada grupo de 10 a gente muda de ordem, certo? Então, por isso é chamado de decimal. Vimos também unidades, vimos também dezenas, vimos também meia dezena. Então, como vocês estão observando, nós já estudamos bastante coisas que são pré-requisitos para as próximas que virão, tá? A gente não pode deixar nenhuma dúvida agora, porque será importante você ter isso aí aprendido para que você possa dar continuidade aí nos seus estudos, nos próximos conteúdos que virão, que é também importante, né? Que são também importantes. Então vamos lá, nós vimos também e falamos sobre o material dourado. Você já conhece o material dourado, né? Inclusive eu estou com alguns do material dourado aqui na mesa, tá? Mas nós vimos o cubinho. O cubinho ele representa a unidade, tá? Uma unidade. Tá ali o cubinho, né? Que eu estou mostrando bem aqui também, ó. Esse é o cubinho, como está lá na imagem. Nós vimos também a barrinha, né? Então, a barrinha aqui, ó, como está aí na imagem, ela é formada por 10 unidades, tá? Então, aqui, ó, se eu colocar 10 cubinhos aqui, vai dar certinho, porque ele é formado, essa barrinha, ela é formada por 10 unidades. Se é 10 unidades, ela corresponde também a uma dezena, tá? Então, se eu tenho uma barrinha, eu tenho uma dezena, tá? E aí, nós temos a placa, né, que é esse material aqui, né, essa placa, que ela é composta por 10 barrinhas, ó, 10 barrinhas eu vou colocar aqui, vai formar esta placa, tá? Então, são 10 barrinhas, são 10 dezenas, né? Essas 10 dezenas formam aí
as centenas, né? Essas 10 barrinhas vão formar a centena, que é uma centena. E por último eu coloquei para vocês o cubo, né? Que nós não vamos abordá-lo agora, tá? Vamos deixar o cubo mais para adiante. Mas nós vamos ver agora a parte que cabe aí os cubinhos, as barrinhas e as placas, tá? Então essa aí vai ser o nosso material de uso nesta aula, tá bom? Bem, agora vocês estão vendo aí a fadinha. Ela já começou a contar algumas estrelas anteriormente e está contando agora as restantes, né? As que sobraram aí. Então ela está chegando lá na contagem, ó, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Tá? Então ela está aí contando o restante das estrelas. Agora, ela contou até 99. Mas qual é o número que vem depois do 99? Você sabe? Você já fez essa contagem? Sabe dizer qual é? Pois bem, é dele que nós vamos falar hoje, tá? Que é o número 100. Tá? Então, depois do 99 vem o número 100, esse número aí. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele, né? Vamos entender um pouquinho mais deste número? Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens do nosso material dourado. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma barrinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aí 10 barrinhas, tá certo? Essas 10 barrinhas é o mesmo, ou seja, é igual a uma placa, tá? Uma plaquinha dessa. Então, aqui eu tenho constituído aqui 10 barrinhas, tá? Se eu fosse falar de cubinhos, aí seriam 100 cubinhos, tá? Em unidade, né? Se eu colocar aqui, eu vou precisar de 100 cubinhos para que a gente possa construir essa placa. Então, aí eu coloquei, ó, 10 barrinhas é o mesmo que uma placa. Uma placa, ela consta 100 unidades, ou seja, uma centena, tá? Uma centena é o mesmo que 10 dezenas, tá? 10 dezenas é igual a uma centena, que são 100 unidades, ok? Muito bem. Então aí, ó, de novo, uma centena é igual a 100 unidades ou 10 dezenas. O número 100, esse númerozinho aí que eu mostrei para vocês, ele é formado por 3 algarismos. Lembra quando a gente estudou a história dos números, a gente falou nesses algarismos, no surgimento desses algarismos. E que algarismos são esses, né? É o que eu coloquei aí em vermelho para vocês, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só são 10 algarismos, ok? De 0 a 9. Esses algarismos aí é que vão formar os números, tá? E as quantidades que a gente vai desenvolver ao longo das aulas, ok? Então vamos lá. Vamos conhecer as centenas, né? As centenas, elas vão do 100 ao 999, tá? Vocês lembram quando a gente trabalhou a unidade? A gente disse, ó, não pode ficar 10 aqui, 10 unidades na ordem das unidades, né? Por quê? Porque o nosso sistema é decimal. A cada 10 a gente muda de ordem, a cada 10 a gente muda, a cada 10 a gente muda. Nesse nosso quadro, eu coloquei até, nas aulas passadas, até a dezena. Não tinha a centena, lembram? Muito bem, porque agora nós vamos precisar da centena. Então, nós temos a unidade, a dezena e a centena.
Tá? Para aqui na centena? Não, lembrem, a cada 10 muda de ordem. E aí nós vamos ter outras ordens para cá. Só que aí não é o momento da gente trabalhá-las agora. Então a gente vai ficar na unidade, dezena e centena. Então, como eu coloquei para vocês, as centenas vão do 100 ao 999. Mas quais são essas centenas? Olhem aí. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 999. Então vai ficar aqui, ó, 999. Se eu colocar mais uma aqui, ó, eu vou ter que mudar de ordem, porque vai ficar, né? Vai virar uma outra ordem, que seria a unidade de milhar, que não é o nosso caso hoje, tá bom? Então vamos ao o nosso quadro valor de lugar, que vocês já conhecem, a gente chama mais como QVL, para facilitar a pronúncia, né? Mas ele é quadro valor de lugar. A cada posição aqui do número, ele tem um valor, tá? Diferente. Se ele está aqui, ele tem um valor, se ele está aqui, ele tem outro valor, e ele aqui também outro valor. Então, nós acabamos, né, de festejar o aniversário da nossa cidade, né? Parnaíba completou 177 anos, não foi? Fizemos aí várias aulas envolvendo a cultura da nossa cidade, vocês tiveram a oportunidade de observar isso. E aí, vamos representar essa idade da nossa cidade aqui no nosso quadro valor de lugar? Eu vou representar com números e também com o nosso material dourado, tá certo? Então vamos ver primeiro com os números. Ela completou aí, ó, 177, tá bem aí, ó, 177, ok? Vamos decompor esse número. Nós temos o número 7, tá certo? Que corresponde a 7 unidades. Então eu vou colocar bem aqui, ó, 7. Tá certo? Está correspondendo à unidade. Nós temos aqui o número 7 de novo, mas ele não tem o mesmo valor que o 7 das unidades, ok? Porque aqui a ordem já é a ordem das dezenas. Então, decompondo esse número aqui, ele equivale ao 70. Olha aqui embaixo, 70, tá certo? Aqui ele está valendo 70, porque nós estamos na ordem das dezenas. E esse número 1, ele está na ordem das centenas, né? Vou colocar logo o 7 lá das dezenas, tá certo? E aqui nós temos o número 1, que corresponde a 100. Aqui, ó, número 100, tá certo? Então vamos colocar aqui o número 1. Ok? Então, decompondo o número 177, nós temos 100 mais 70 mais 7. Fácil, né? Decompor aqui. Nós estamos distribuindo aí, dividindo, né? Tirando o que corresponde a cada um, o valor de cada um. Tá bom? Então, agora, olhando aqui para o nosso quadro valor de lugar, nós vamos representar esse número aqui com o nosso material dourado, tá bom? Então, aqui nós temos 7 unidades, então eu vou colocar aqui 7 cubinhos, tá certo? Vamos ver se ele fica, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, então eu coloquei aqui os cubinhos correspondentes ao número 7, que são 7 unidades. Então aqui eu tenho 7 cubinhos, tá? 3, 6, 7. Aqui é ordem das dezenas, então eu não vou usar cubinhos para facilitar meu trabalho, eu vou usar as barrinhas, porque cada barrinha contém 10 unidades. Então, quantas barrinhas eu vou necessitar colocar lá? Já está dizendo bem aqui, ó, 7. Então, vou colocar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Então eu tenho aqui, ó, 7 dezenas, que corresponde ao nosso número lá, 70, tá certo? Então, ó, 7 unidades, 7 dezenas, e aqui nós vamos representar a ordem das centenas, né? Que aqui é o número 1, então aqui está dizendo que eu tenho uma centena. E no material dourado, a placa, ela corresponde a uma centena, tá? Se fossem 2 centenas, eu teria que ter 2 placas dessas, tá bom? Mas como aqui a representação é apenas de uma centena, eu vou colocar só uma placa, tá certo? Então, ó, eu representei com o número e representei com o material dourado. 7 unidades, 7 dezenas e uma centena, ok? Então, fácil, né? Então, vamos adiante, ó. Aqui eu tenho o número 123, ó. 123. Então, que corresponde aqui? Vamos ver, na ordem das unidades. Com material dourado, eu vou ter que colocar 3 cubinhos, né? Olhem aí a imagem, 3 cubinhos, ó. Eu coloquei aqui, ó, 3 cubinhos, tá? A representação, quando a gente fizer, a gente sempre vai fazer da direita para a esquerda, tá certo? Sempre assim. 20, ó, eu tenho 2 barrinhas, né? São 2 dezenas que correspondem a 20 unidades. Então, eu tenho que usar 2 barrinhas. E aqui eu tenho uma placa que corresponde a uma centena, tá? Então, aí, no material dourado, eu representei o número 123. Fácil, não é? Não tenha dúvida, é fácil demais representar através do material concreto. Ah, mas eu não tenho em casa o meu material dourado. Você pode construir seu material dourado, tá? Você pode fazer de papelão, tá ok? Formar a placa, as barrinhas e os cubinhos, não tem problema. A gente tem que colocar nossa criatividade, certo? Bem, então o que nós vimos hoje? Nós vimos a ordem das centenas. Até então a gente usou dezena e unidade. E hoje nós vimos centena, tá? Que corresponde a 100. Tá certo? Ok? Muito bem. Então, terminamos aqui por hoje e na próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Tchau! Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Milena Amorim para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos dar mais uma avançada nas operações, né? Nós já estudamos adição, que a gente usa o sinalzinho de mais, né? Que é uma cruzinha. Já estudamos a subtração, que o sinalzinho é um tracinho, não é? Quando a gente diz menos, certo? E hoje nós vamos estudar a multiplicação. Multiplicação, eu acho que vocês já ouviram falar na multiplicação, não é? Então hoje nós iremos dar um passinho a mais sobre a multiplicação. Então, qual é o sinal que eu uso para multiplicação? Nós vamos ver. Mas antes eu queria que vocês observassem bem aqui uma situação. Vamos lá, esse aí é Pedro. Pedro, o pai dele ligou para ele e disse assim: Pedro, estou levando para você 4 saquinhos com petecas, bolinha de gude, aquela bolinha lá que a gente brinca. Então a gente chama de peteca aqui, né, para o Piauí, para Parnaíba. Então ele disse que estava levando 4 saquinhos de petecas. E aí ele disse para o Pedro: Pedro, cada saquinho tem 3 petecas. Você só vai ganhar essas petecas se você me disser quantas petecas tem ao todo, quantas petecas eu estou levando para você. Aí ele deu 2 informações, né? Ele disse que são 4 sacos de petecas e dentro de cada saco ele está levando 3 petecas. E aí Pedro ficou observando
E aí ele pensou nas duas perguntas para poder resolver essa questão. Primeira, quantos saquinhos são? Aí ele lembrou que o pai dele falou, né? Quantos saquinhos? E a segunda pergunta, a primeira pergunta, ó, 4 saquinhos. A segunda pergunta, quantas petecas em cada saquinho? Aí ele foi pensar o que o pai dele falou. São 3. Muito bem. Aí ele foi, pensou, e aí ele resolveu resolver, né? Ele pensou e resolveu a questão da seguinte maneira. Observe. 3, mais 3, mais 3, mais 3. Ele pensou dessa forma, porque não são 4 saquinhos? Então, cada 3 desses aí está representando um saquinho. Então, ele colocou 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual, aí ele fez a sominha lá, deu 12, porque ele já sabe a adição. E ele fez aí uma adição de parcelas iguais, lembra? Parcela é o nome do termo da adição, aquele termo que a gente vai somar, certo? Muito bem. Agora vamos mais para frente. Pedro resolveu dessa maneira, mas ele poderia resolver de outra maneira. Ele já tinha as perguntas quantos saquinhos e tinha a pergunta quantas petecas em cada saquinho. Ele achou, né, respondendo essas duas perguntas, 2 números. Ele poderia ter resolvido através dessa continha que nós falamos há pouco, a multiplicação. Mas como ficaria? Olha só, tá aí os 4 saquinhos. A primeira pergunta, né? Quantos saquinhos? 4. Quantas petecas em cada saquinho? 3. E aí ele pensou em 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? E aí eu digo a vocês, se ele tivesse usado a multiplicação, ele teria escrevido até menos. Quer ver? Observa. Através da multiplicação. 4, que é a quantidade de saquinhos, lembra lá quantos saquinhos que o pai dele está levando? Vezes 3. Então ele escreveu, ó, quando ele escreveu 3 mais 3 mais 3 mais 3, ele escreveu 4 vezes o 3, não foi? Então a multiplicação, ela trabalha muito a questão de quantidades, né? As quantidades, ela é uma adição de parcelas iguais, ela repete a parcela. Então, 4 vezes 3. Esse nome vezes, eu preciso escrever todas as vezes que eu for fazer uma multiplicação? Não. Eu posso substituir essa palavra vezes pelo x, olha. Vou circular aqui, pronto. Então, eu posso colocar 4 vezes 3, colocando o x. O x aí nessa operação, ele quer dizer vezes, tá? Então, aí 4 vezes 3, ok? Vamos para a próxima situação, para a gente entender um pouquinho mais. Quando eu era criança, eu gostava muito de ter esses álbuns de figurinhas. Não sei se vocês já tiveram. É muito bacana, a gente encontra nesses comércios pequenos, né, de bairros, a gente tem época do ano que eles colocam para vender. E aí, ou então eles dão para as crianças, né? No intuito de vender as balinhas, né? A gente compra o pacotinho que vem uma quantidade de balinhas dentro, de figurinhas para poder colocar no álbum. Dentro do álbum é assim, ó. Então, neste álbum aí, da Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica, que é do Maurício de Souza, lembra? Acho que a gente até falou sobre eles aqui. É dessa maneira aí, ó, que é distribuída as figurinhas. Cada página, a gente vai considerar frente e verso, cada página são 5 figurinhas. Então, cada página, 5 figurinhas. Nesse álbum aí, nesse dito álbum aí, nós temos 12 páginas. Então, neste álbum aí, nós temos 12 páginas. Observem os dados que eu estou dando para vocês, as informações que eu estou dando que nós vamos precisar. Aí é um álbum de figurinha, cada página cabe 5 figurinhas, e o álbum tem 12 páginas, certo? Agora vamos para frente aqui, ó. 5 mais 5 mais 5, 12 vezes. Observem que eu escrevi o 5 12 vezes, porque cada 5 desses está representando uma página, tá? Então, cada 5 desses está representando uma página. Se eu for resolver através da adição, eu escrevo muitas vezes. Olha só, eu escrevi 12 vezes o número 5. Para eu economizar tempo,
para que eu não possa me confundir, porque no meio dessa adição aí eu posso em algum momento me confundir, porque são muitos números, eu também posso resolver através de uma multiplicação. Todas as vezes que eu tiver uma questão que eu resolvo através da adição de parcelas iguais, eu também posso resolver, posso transformar essa adição em uma multiplicação. Como, professora, que eu faço isso? Ora, bem simples, ó. Primeiro dado que eu dei para vocês, primeira informação que eu dei para vocês do álbum de figurinha. Quantas páginas eu tenho nesse álbum? E a segunda pergunta que eu fiz, né, a segunda informação que eu dei, quantas figurinhas por página? E agora? Quantas páginas? 12. Lembra que eu falei para vocês? São 12 páginas. Quantas figurinhas em cada página? 5. Então aí, olha, na adição de parcelas iguais, eu tenho o número 5 repetido 12 vezes, né? Então, 12 vezes 5. Olha aí, 12 vezes 5. Multiplicação, hein? Ó, 12 vezes 5. Viu? Igual, aí o que eu vou fazer? Eu faço uma multiplicação aí, que depois nós vamos ver como a gente faz, né, passo a passo, mas eu já fiz essa multiplicação e fiz a continha, deu 60, tá? Então, neste álbum cabem 60 figurinhas, então eu vou ter que comprar os pacotinhos que dê 60 figurinhas, né? Não era muito simples assim não, na minha época tinha muita figurinha repetida, a gente tinha que estar trocando com os colegas, e era bem difícil, né, montar o álbum inteiro, mas era legal. Vamos para uma próxima situação. Até aqui entendido? A próxima situação, ela também é de multiplicação. Vamos ver aí. Olha só. João tem uma coleção de motos miniaturas, aquelas motos pequenininhas que a gente compra assim, ó, que vem no pacotinho várias. Ele tem uma coleção. E ele coloca na estante arrumado dessa maneira aí, ó. Estão vendo? Ele arruma dessa maneira. Veja só. Se eu for observar cada fileirinha dessa daí, eu posso resolver através de uma adição de parcelas iguais, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Vou colocar bem aqui o laser para vocês verem. Olha só. Uma mais uma mais uma mais uma, isso aqui dá 5, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Mas para eu não escrever tanto assim, eu posso resolver através de uma multiplicação, tá? Eu vou resolver através de uma multiplicação. Mas para isso eu tenho que fazer duas perguntas. Lembra? A multiplicação tem sempre duas perguntas que me levam ao cálculo. Vejam, a primeira pergunta, quantas colunas? E a segunda pergunta, quantas linhas? Colunas? Linhas? Vou mostrar para vocês bem aí como é que fica aí as colunas e as linhas. Olha só. Tá vendo a linha azul aí? Eu tô separando as colunas. Quando eu falo em colunas, é algo em pé. Quando eu faço uma coluna, por exemplo, de uma casa, não é em pé? Para poder colocar o teto em cima? Pronto. Então, a coluna, ela é sempre em pé. Observem que eu coloquei aí, ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Muito bem. Agora vamos lá. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Quantas linhas? Agora, quando eu falar em linha, é assim na horizontal, tá? É deitadinha, tá bom? Então, lembra que a gente estudou tabelas? Pronto. As tabelas são importantes, além de organizar dados, na multiplicação é muito importante a gente entender a tabela para a gente poder resolver esse tipo de questão aqui, ó. Fica mais fácil e mais prático, tá? Então, olha só, a seta vermelha e a linha vermelha dividindo uma linha, a outra linha, a outra e a última. E aí ele pergunta quantas linhas? Vamos contar? Vai aparecer setinhas apontando as linhas lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Tá? 5 linhas. Agora vamos responder lá as perguntas. Quantas colunas? Eu contei as setinhas amarelas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Quantas linhas?
5, ó. Lembra das setinhas verdes? 1, 2, 3, 4, 5. Risquei assim para vocês perceberem aí, ó, uma configuração retangular. Ficou um quadradinho aí perfeito, olha. Tá vendo? Linhas e colunas, certo? E aí como é que fica na multiplicação? Como é que eu escrevo? Quantas linhas e quantas colunas? Quantas colunas? 4 vezes 5 linhas, que é igual a 20. É igual a 20. Muito bem. É igual a 20. Vocês percebem que toda situação, problema que eu puder resolver com a adição de parcelas iguais, eu posso transformá-las em multiplicação. Nesse caso aí, nós estamos fazendo uma configuração retangular, ou seja, eu estou usando as linhas e as colunas para resolver. Então, eu não preciso contar, por exemplo, todas as motos, uma por uma. Basta eu contar a quantidade de linhas, ó, quantas linhas, que foram 5, com a quantidade de colunas, que foram 4, tá? 5 vezes 4, ou 4 vezes 5. Eu posso colocar os termos, né, em qualquer lugar, não vai alterar o resultado final, tá? Não altera a multiplicação. E aí eu tenho o resultado. Pronto. Vou mostrar outra situação que a gente resolve através de linhas e colunas. Todo mundo já viu uma cartela de ovos, não já? Pronto. Em casa a gente compra assim na cartela, porque é muito gostoso, diga-se de passagem, né? Então, quanto mais, melhor. Então, a gente compra a cartelinha. Vejam que ela está distribuída aqui em linhas e colunas. Ó, vou apontar para vocês. Quantas colunas eu tenho aí? Que isso é a primeira pergunta, né? A mamãe foi na feira, comprou a cartela de ovos. Eu quero saber quantos ovos tem sem contar um a um. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ver quantas colunas eu tenho. Olha só, vou apontar lá, ó, na setinha azul. Tá vendo bem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 colunas. Tá vendo a setinha azul? E quantas linhas eu tenho? Vamos ver. Ó, tenho 6 colunas. Quantas linhas? 1. Ó, a setinha vermelha aparecendo lá do ladinho. 2, 3, 4, 5. Olha só. Então, eu tenho 6 colunas e tenho 5 linhas. Tá? Já tô resolvendo através da multiplicação. Tá bom? Então, 6 vezes 5 igual a 30. Tá? Igual a 30. Então, eu tenho aí 30 ovos. Eu não precisei contar um a um, eu fiz a multiplicação, certo? E nós temos também uma outra situação. Ó, a primeira situação que eu fiz para vocês, nós resolvemos através da adição de parcelas iguais, né? A segunda, eu faço através de linhas e colunas, tá? Eu vejo quantas linhas, quantas colunas, então eu tenho aí uma configuração retangular. E tem uma outra situação que eu também resolvo através da multiplicação, que é essa bem aqui, ó. Tá vendo aí? Eu tenho aí 2 sorvetes, né? Numa sorveteria próxima lá de casa, vende 2 tipos de sorvete. O sorvete de creme, né? E o sorvete de babalu, que é azul, é doce, bem doce. Então, tenho aí 2 tipos de sorvete. Mas lá, o rapaz da sorveteria me dá 4 tipos de cobertura para colocar. Babalu, morango, leite condensado, que é assim bem amarelado, e esse vermelho aí que eu esqueci qual é o sabor dele. Pronto. Cereja. Parece que é cereja. Pronto. Então, eu tenho 4 tipos de cobertura e 2 tipos de sorvete. Para eu escolher quantas opções eu tenho, né, de combinação aí, que eu posso colocar de sorvete e de cobertura. Vamos ver? Ó, quantos sabores de sorvete? Eu tenho 2 sabores de sorvete. 2. Quantos sabores de cobertura eu tenho? 4, né? Eu tenho 2 sabores de sorvete, que é creme e babalu, e tenho as coberturas, né? Vou repetir os sabores, que é babalu, morango, leite condensado e cereja, que é vermelho. Pronto. Agora eu vou apontar para vocês. Eu posso pegar um sorvete de creme,
com a cobertura de Babalu, o sorvete de Babalu com a cobertura de Babalu. Posso pegar o sorvete de creme com a cobertura de morango, posso pegar o sorvete de Babalu com a cobertura de morango. Vocês estão vendo a seta aparecendo aí? Também posso pegar o sorvete de creme e a cobertura de leite condensado. Posso pegar o sorvete de Babalu com a cobertura de leite condensado. E a quarta e última opção, né, a dupla, é o sorvete de creme com a cobertura de cereja, sorvete de Babalu com a cobertura de cereja, tá? Então eu tenho quantas setas aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 setas. Vejam que cada dupla representa uma cobertura diferente. Então eu tenho 2 azuis, 2 vermelhas, 2 verdes e 2 amarelas. Assim fica meio confuso se toda vez eu tiver que fazer setas. Para eu não fazer toda esta confusão bem aqui, eu faço através da multiplicação. Ó. Quantos sabores eu tenho? 2. Quantos sabores de cobertura eu tenho? 4. 2 vezes 4, que dá quanto? 8. 2 vezes 4, 8. Mas como é que eu vou saber toda essa multiplicação aí? 2 vezes 4, 2 vezes 3, né? Através de estudo. Não tem outro jeito, tá? Para eu saber essas continhas de multiplicação, eu não tenho outro jeito a não ser fazer as continhas. Então, o que eu aconselho a vocês? Peguem um caderno, escrevam, por exemplo, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, fazendo uma sequência, uma embaixo da outra, e coloca o resultadinho do lado, né? Vai fazendo através de bolinha, de tracinhos, não sei, e aí você vai fazendo do lado. Quando você terminar, você tem ali a tabuada de multiplicação de 2. Aí você faz a mesma coisa com a de 3, com a de 4. Tá bom? Se você pegar o livro de vocês, esse aqui, ó, de matemática, lá ensina para vocês, aqui nesse livro, como vocês fazerem como vocês vão fazer estas tabelas, tá? Com as continhas de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É bem extenso, são muitos exercícios, tá? Então você acha em que página? Ora, da página 98 até a página 101 você acha essas ideias da multiplicação e logo depois vocês vão encontrar no livro de vocês como trabalhar esse 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, certo? Muito bem, e aí, aprenderam? Ótimo! Então era isso que nós tínhamos para a aula de hoje, tá? Fiquem com Deus, não saiam de casa, se saírem, usem máscara. O álcool é sempre muito importante, lavar as mãos quando chegar em casa e até a nossa próxima aula. Tudo bem, né, com vocês? Vamos lá para a nossa aula de matemática hoje, né? E nós vamos continuar com multiplicação. Aprenderam muita coisa na aula anterior? Então vamos lá, né, para a nossa aulinha de hoje. Peguem aí o livro de vocês, o nosso livro de matemática, e vocês vão abrir o livro na página 100, tá? E hoje nós vamos fazer multiplicações ainda, mas com fatores de mais de um algarismo, certo? Mas vamos lá que vai dar certo, é simples e vocês vão aprender também, tá? Então acompanhe aqui, na primeira questão, tá? Então na primeira questão vocês vão observar aqui, né, a imagem e nós vamos resolver. Acompanhe aqui comigo. Então, vamos lá, né, para a primeira questão aqui, multiplicação com fatores de mais de um algarismo. Uma trilha do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães
que Jorge percorreu como guia de turismo tem 14 quilômetros contando ida e volta. No mês de janeiro, ele percorreu essa trilha 12 vezes. Quantos quilômetros no total ele percorreu nessa trilha no mês de janeiro? Aí, para responder a pergunta acima, podemos calcular 12 vezes 14 usando a malha quadriculada e fazendo as decomposições. Observe os cálculos e complete a frase. Então, decompondo um dos fatores, o fator que vai decompor vai ser o 14, né? Então, 10 mais 4, 12. Observe que aqui tem 12 quadradinho vezes 10 quadradinho. Então, 12 vezes 10. Aqui, 10 mais 4, que foi decomposto o número 14. Então, eu tenho o quê? 12 vezes 4. 12 quadradinho vezes 4. Aí, vamos trazer para cá. Então, 10 mais 4, tá aqui, 10 mais 4, vezes o quê? Vezes 12. Então, 10 mais 4 vezes 12. Vamos lá, 12 vezes 4, 48. 12 vezes 10, 120. E aí, a gente vai agora somar. 8 mais 0, 8. 4 mais 2, 6. E aqui a gente abaixa o 1, tá? Porque não tem mais nenhum número aqui, ok? Agora, nós vamos fazer esse outro aqui, nessa malha quadriculada. Observe, aqui ainda nós estamos falando do número 14 que foi decomposto. Então, 10 mais 4, né? Então, nós temos o quê? Nós temos 10 quadradinho vezes 10. Por quê? 10 vezes 10, né? E aí nós vamos colocar o quê? 12 vezes 14, que é lá a multiplicação que a gente está fazendo, que já vem lá do início, da primeira questão, né? Então, 12 vezes 4. Se eu tenho aqui 10, ó, vamos trazer para cá, ó. 10 quadradinho vezes 10. Vou trazer para cá. 10 vezes 10. Mais o quê? 10 vezes 4. Trago para cá. Mais 2 vezes 4. 2, 1, 2 vezes 4. Coloquei aqui. É só tirar daqui e transferir para cá. 2 vezes 4. Agora vamos fazer aqui a multiplicação. 10 vezes 10, 100. Mais, né, repete aqui o sinal. 10 vezes 4, 40. Mais, repete o sinal. 2 vezes 10, 20. Repete o sinal de mais. 2 vezes 4, 8. Ok? Então, 100, repete o sinal de mais. 40 mais 20, 60. Mais 8. Aí vai somar 100 mais 60, vai dar quanto? 160. Mais 8, que vai dar o total, né, o produto de 168. A pergunta: em janeiro, Jorge percorreu quantos quilômetros? Está aqui o total, ó. 168 quilômetros nessa trilha. Ok, né? Aí nós vamos ver também uma outra questão no livro de vocês, tá? Vamos para cá. Ó. Também podemos calcular o resultado da multiplicação dessa mesma multiplicação que nós fizemos, 12 vezes 14, com o algoritmo usual. Observe e faça o que se pede. Primeiro, vamos multiplicar as duas unidades por 14, certo? Então, ó, unidade, dezena e centena, tá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 14, a mesma coisa, ó. 2 vezes 14 vai dar 28.
Depois, multiplicamos uma dezena por 14. Observe que nós multiplicamos primeiro pelo 12. Agora, vamos multiplicar o 14 pelo outro fator, tá? Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 14 vai dar quanto? 28. Certo? E agora, nós vamos dizer o quê? 10 vezes 14. Certo? Por que 10 vezes 14? Aqui, esse 1, ele está representando 10. Por quê? Porque ele está na casa das dezenas. Certo? Então, 10 vezes 14. 10 vezes 14, tá? Que vai dar 140. Tá aqui. Então, agora nós vamos fazer o quê? Somar. 8, abaixa aqui, né? Porque não tem outro número, é 0. Agora, 2 mais 4, 6. E o 1, a gente abaixa ele aqui, certo? Então, calcule o resultado de 17 vezes 25 agora, tá? E essa aqui nós já concluímos. Só para ver como é que a gente faz para poder vir para cá, viu? Vocês compreenderem. Então, vamos lá. Tente fazer aí e acompanhar aqui também. Calcule o resultado de 17 vezes 25 das maneiras indicadas abaixo, usando o algarismo usual. Então, você pode fazer essa continha dessa forma. 25 vezes 17, certo? Então, nós vamos ter o quê? 7 vezes 5, 35. Vai 3 para cá, porque aqui é a unidade de dezena. 7 vezes 2, 14. Com 3, 14, 15, 16, 17. Bota o 7 e vai o 1, né? Então, a gente já coloca o 1 aqui, certo? E aqui, essa casa bem aqui, eu vou isolar. Agora eu venho 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Tá? Então, agora passo o traço, coloco o sinalzinho de mais e nós vamos somar. Abaixo 5, porque não tem nenhum número. 7 mais 5 dá quanto? 12. Tudo bem. O 1 vai para cá. Por quê? Porque unidade, dezena, centena, né? Então, aqui, ó, unidade, dezena, centena. Então, 2 mais 1, 3. Tem 1 daqui, vai dar quanto? 4. Então, o produto vai ser 425. Então, essa questão bem aqui, ó, da letra B, fazendo a decomposição dos dois fatores. Como nós já fizemos a primeira questão aqui, né? Que nós já fizemos duas, você já deu para entender. E tem aqui na página 102, outra questão aí também no livro de vocês, que ela é bastante interessante. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que é feito essa multiplicação. Então, acompanhe aí, ó. Questão de número 3 da página 102, certo? Observe a seguir como Laís e Roberto calcularam o resultado da multiplicação 141 vezes 32. Observe que Laís, ela fez pelo método da decomposição. Lembram, né? Aqui a decomposição, ó, 141, 100, mais 40, mais 1, 32, que é 30 mais 2. Agora, Roberto fez pelo método mais rápido e mais prático. Observe que a conta que a Laís fez na decomposição, ela ficou bem maior. Porém, o produto deu aqui 4.512 e o Roberto fez uma mais rápida e mais prática, ficou menor, mas deu o mesmo produto, tá? Então, vamos ver aqui, né?
Agora calcule o resultado das multiplicações abaixo da maneira que preferir. Então, nós podemos fazer do jeito que Laís preferiu fazer, que foi pelo método de decomposição, e o Roberto fez pelo método mais prático e mais rápido. Eu sugiro fazer pelo método mais rápido. Agora calcule o resultado das multiplicações abaixo da maneira que preferir. Então, 63 vezes 13. Vou colocar 63 vezes 13. Passo a linhazinha e o sinal de vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Pronto. Coloquei logo 18 porque não tem mais nenhum número para multiplicar. Coloco aqui, isolar essa casa bem aqui. E agora vamos multiplicar o 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. Eu quero chamar a atenção de vocês para vocês terem o cuidado de sempre colocar o número debaixo de número, tá? Porque senão não vai ficar alinhado para vocês somar. Então, vamos lá. Vou achar o 9. 8 mais 3, 11. 11. Vou colocar o sinal aqui, ó, porque eu estou fazendo o quê? Uma soma, uma adição. Então, tem que ter o sinal de mais, né, da adição. Então, vamos lá, deu 11, né? Vou colocar o 1 para cá, porque ele não vai poder ficar aqui, porque aqui é a casa das dezenas, né? E eu não vou poder colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. 6 mais 1 ou mais 6, 7. Com 1 que foi para a casa lá das centenas, vai ficar quanto? 8. Então, aqui o produto deu 819. Será que se eu fosse fazer nesse método da decomposição, fazendo tudo direitinho, como nós aprendemos aqui, vai dar esse mesmo produto? Vai. Tem essa quinta questão, que é no exemplo dessa aqui. Vamos fazer uma para a gente ver como é que faz, tá? Então, 6 vezes 2, 12. 2 vai 1, não pode esquecer, tá? Então, 2 vezes 2, 4 com o que foi, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Eu poderia dizer o quê? 2 vezes 500, 5.326, né? Multiplicar o 2 por esses números todos, tá? Então, agora eu isolo essa casa e vamos para cá. 6 vezes 6, 36. Vai 3, tá? 3. Então, 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Vai 1. Então, 6 vezes 3, 18. Com 1 que foi, 19. Vai 1 para cá. 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31. Agora, vamos fazer a soma. Abaixo 2. 5 mais 6, 11. Vai 1. 6 com 5, 11. E 1, 12. Vai 1. 9 com 1 que foi, 10. Vai 1 para cá. 1 mais 1, 2 e 1, 3. E aqui vou baixar o 3. Então, também eu poderia fazer 6 vezes 5.326, tá? Que vai ficar igual a essa continha bem aqui, tá certo? Então, é isso aí, tá? Façam aí no livro de vocês também, tá bom? Então, a nossa aula chegou, né, ao fim. Espero que vocês tenham aprendido. E na próxima aula nós estaremos aqui, novamente aqui com vocês,
E vocês já se preparam aí com o livrinho de vocês, um lugar bacana aí para vocês acompanhar nossas aulas, tá certo? Então, até mais e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de número 25, nossa aula de matemática do quinto ano. Hoje, conforme eu prometi na nossa aula anterior, nós vamos dar continuidade à resolução das situações problemas do nosso simulado, finalizando aí essa correção e esses comentários, certo? Então, se você ainda não pegou a sua folhinha lá do simulado, pegue aí rapidinho e vamos começar nossa aula de hoje. Hoje nós iremos trabalhar com o descritor de número 13. O que é esse descritor de número 13? Qual é essa habilidade? É reconhecer e utilizar as características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas da base 10 e o princípio do valor posicional. Você lembra disso? Esse conhecimento certamente você já adquiriu, você já sabe. Hoje nós só vamos reforçar. Sabe o que é? São aquelas características do nosso sistema de numeração decimal, lá naquelas nossas primeiras aulas, onde nós trabalhamos o valor posicional, os agrupamentos de 10 em 10, as ordens, as classes, a composição e a decomposição dos números naturais. Certo? Então vamos juntos acompanhar aí nossa questão de número 23, certo? Você já pegou seu simulado, já está no ponto, papel. Então vamos lá fazer a nossa correção. Papel e lápis na mão. Então vamos lá, pessoal. Questão de número 23. Observe os algarismos no quadro abaixo. Então nós temos aí os algarismos 6, 4, 3, 1 e 8. Pergunta: qual é o maior número de 5 algarismos diferentes que pode ser formado usando os algarismos desse quadro? Então, nós vamos pegar esses algarismos, esses números que estão aqui em cima e vamos organizá-los de forma a construir o maior número possível, sem repetir. Então, não pode repetir. Pessoal, esse tipo de questão aparece bastante nessas nossas avaliações, nesse tipo de avaliação que a gente vai fazer agora nesses próximos dias, certo? Você que é aluno do quinto ano, certamente já conhece essas características do nosso sistema de numeração decimal. Então, como nós vamos organizar esses algarismos para formar o maior número possível? Então, a dica é simplesmente colocá-los em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, se a questão tivesse exigindo que você formasse o menor número possível, então você ia pegar esses algarismos e colocar em ordem crescente. Aí nós formaríamos o menor número, que não é o caso aqui. Então, nós vamos formar o maior número, ok? Maior número. Então, nós vamos começar do maior algarismo. Então, 8... depois o 6, 4, 3 e 1. Qual número nós formamos? Um número de 5 algarismos. Vamos fazer a leitura desse número. 86.431. Alternativa A. Se você marcou a alternativa A, que ótimo, você acertou. Você conseguiu formar o maior número. Certo? Não esqueça, veja que aqui na alternativa D, nós temos o menor número que pode ser formado com esse algarismo. Simplesmente colocamos aqui na ordem crescente. Mais uma vez eu digo para você, se a questão, o comando da questão é você formar o maior número possível, então você vai colocá-los em ordem decrescente, do maior para o menor. Se for o menor número, aí você vai colocar em ordem crescente, ok? Entendido? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 24. Está trazendo aí a decomposição dos números naturais
são temas que nós estudamos no início do ano letivo. Você lembra aqui nas nossas primeiras aulas, onde nós estudamos as características do sistema de numeração decimal. Vamos lá, questão 24. Natália anotou o número abaixo em sua agenda. Então veja aí o número que Natália colocou aí na sua agenda conforme a imagem. Você consegue fazer a leitura desse número? Vamos lá. 3.043. Então nós vamos fazer simplesmente a decomposição desse número, ou seja, colocar o valor posicional de cada algarismo. Quanto vale esse 3, quanto vale o 4 e quanto vale o último 3 aí do número, certo? Na leitura nós já identificamos isso, né? O número é 3.043. Então seria 3.000 mais 40 mais 3. Onde está essa alternativa? Alternativa D, isso mesmo. Marque aí no seu simulado, se você ainda não marcou. Alternativa D, 3.000 mais 40 mais 3. Não se confunda, né? Esse zero que está aqui entre o 3 e o 4, você não vai representar, porque ele não tem valor posicional aí. Se você estivesse usando um ábaco, né? Você ia deixar essa varetinha aí dessa ordem, no caso a centena, sem as argolinhas lá no ábaco, para representar o zero, né? Somente a posição da ordem. Muito bem, questão 25. Mais uma questão aí trabalhando as ordens, as classes numéricas. No caso aí, a ordem, né? Você lembra, as ordens são unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Muito bem, veja o número que está no quadro abaixo. Nesse número, qual é a ordem ocupada pelo algarismo 4? Então, basta você pegar aí a questão e colocar no número as ordens, né? Você vai começar aqui colocando unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão. Então, nós temos aí 56.748.320. E a questão quer saber o valor posicional, aqui a ordem do algarismo 4. Qual é essa ordem? Ele está aqui na dezena de milhar, não é isso mesmo? Quando você colocou aqui as ordens em cima de cada algarismo, colocando no quadro valor de lugar, né? Então você já vai identificar aí que essa ordem é a dezena de milhar, ou seja, vale 40.000 esse 4, certo? Vamos lá para a nossa próxima questão, Antes da próxima questão, esse novo grupo de questões que nós vamos trabalhar agora é o descritor 15, é reconhecer a decomposição dos números naturais em suas diversas ordens. É na mesma linha dessas questões que nós já estávamos trabalhando, né? Trabalhando aí as características do sistema de numeração decimal, as ordens numéricas, né? Você lembra? Ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Cada casinha, né, é uma ordem. Cada número ocupa uma ordem. E as classes, o que são? Você lembra, as classes são os agrupamentos de 3 em 3. Unidade, dezena e centena é a classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, classe dos milhares. Então, todos os números que estiverem nessas casinhas do quadro valor de lugar, vai ter que dizer a palavrinha 1000, né? Você lembra? Nós trabalhamos bastante esse conhecimento. A próxima classe seria a classe dos milhões, né? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. É sempre bom a gente relembrar essas características, trabalhar com o quadro valor de lugar, ou quadro de ordens, como queira chamar, porque aí nós vamos detalhar as ordens, as propriedades, as classes de cada número, né? Reconhecendo aí as características do nosso sistema de numeração decimal, que é muito importante e a gente não pode esquecer, certo? Então vamos aí à nossa próxima questão. Questão de número 26. Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em sua coleção.
esse número é composto por. Então, aqui nós vamos fazer nada mais que colocar cada número na sua ordem, representando aí quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades de milhar, certo? Então, nós temos aí o número 1960. Você pode colocar esse número, 1960, dentro do quadro valor de lugar, ou simplesmente colocar as ordens aqui em cima de cada algarismo, certo? Então, nós temos aqui unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Então, nós vamos lá. Esse número tem uma unidade de milhar, 9 centenas, 6 dezenas e não tem unidades. Então, nós vamos aí encontrar a alternativa que contempla essas informações. Uma unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. Você já identificou essa alternativa? Só na leitura a gente já consegue identificar, correto? Está aí na letra B. Então, você vai marcar aí no seu simulado a letra B de bola, ok? Vamos lá, marcou direitinho, então vamos aí para a questão 27. Aí nós temos um ábaco, né? Você lembra lá no início das nossas aulas, quando estávamos estudando esses assuntos, nós trabalhamos bastante com o ábaco, né? Nós vimos lá um pouquinho da história do ábaco, por quem foi inventado, para que ele serve, não é? E é um grande aliado quando a gente está trabalhando aqui as características do sistema de numeração decimal, porque aí nós podemos visualizar cada ordem, a quantidade em cada ordem, né? E podemos fazer a composição e a decomposição dos números naturais. É possível até fazermos continhas, né? De adição, de subtração, aí utilizando o ábaco, certo? O ábaco. Então, existem pessoas que conseguem calcular algumas continhas mais rápida até que a calculadora, usando apenas o ábaco, certo? Exige prática, conhecimento dessas características. E para isso a gente precisa treinar, exercitar, para que fique cada vez mais atento a essas características, que isso é um grande auxílio para o nosso aprendizado, certo? Vamos lá na questão 27. Daniel representou o número 1540 no ábaco. Marque o ábaco que corresponde a esse número. Então, aqui nós podemos, quando você estiver fazendo a sua avaliação, a sua prova, se tiver alguma questão desse tipo envolvendo o ábaco, você pode colocar e escrever cada número que está representado. Assim você não vai esquecer, né? E vai ter um percentual de acertos maior, porque aí você não vai esquecer alguma informação e acabar marcando a alternativa errada. Então, quantas bolinhas nós temos aqui na letra A na unidade? Nós temos 4 unidades. Na dezena nós não temos nada, então a gente precisa colocar o 0 para indicar que não tem nenhum número aqui. Aqui nós temos 6. Na centena, na unidade de milhar, nós temos 1. Então, formou o número aí 1604, não foi isso? Não é o número que nós estamos procurando, nós estamos procurando 1540, ok? Vamos lá, para a letra B. Então, nós temos uma dezena de milhar, não temos nada aqui na unidade de milhar. Quantas centenas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Na dezena nós não temos nenhuma bolinha e aqui nas unidades nós temos 1, 2, 3, 4 bolinhas. Então vamos colocar aqui o número 4. Então nós formamos aí o número 10.504. Também não é o número que nós estamos procurando, certo? Vamos aqui à próxima, o ábaco aqui da alternativa C. Unidade, nós não temos nenhuma bolinha aqui no pino das unidades. Nas dezenas, nós temos 4 bolinhas. Então, vamos colocar o número 4. Na centena, aqui nós temos 5 bolinhas, então 5 centenas.
e uma unidade de milhar, uma bolinha na unidade de milhar. Na dezena de milhar não tem nada, então nós vamos ocupar aqui essa ordem. Certo? Então nós formamos aí o número 1540, que é o que a questão está pedindo. Veja, o mesmo número que está aqui embaixo representado nesse ábaco. Então você já pode marcar aí a alternativa C, ok? Que é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão, questão de número 28. Questão de número 28. O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos, chamado ábaco. Dentre vários tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais, em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste, na qual será colocado. A haste da primeira posição, à direita, representa a casa das unidades, na segunda, a das dezenas, na terceira, a das centenas e assim por diante. Então, o enunciado dessa questão está aí trabalhando as características do ábaco, né? Nós acabamos de fazer uma questão também envolvendo aí o ábaco, certo? Veja, o número representado no ábaco, na figura anterior, então nós vamos contar aqui cada bolinha em cada haste e verificar o número que formou, certo? Então aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, certo? Então vamos contar juntos aqui cada bolinha, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos 8 bolinhas aqui nas unidades. Quantas nas centenas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas. Nas centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no pino das dezenas. Na unidade de milhar, 1, 2. Então, vamos colocar aqui o 2. E na dezena de milhar, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Então, vamos aí. Que número nós formamos? 42.648. Onde está esse número aqui nas nossas alternativas? Você já identificou? Isso mesmo, alternativa A. Você marca aí a alternativa A. Vamos para a próxima questão, questão de número 29. Ao entrar na sala de aula, Júnior viu no quadro negro a seguinte atividade que a professora tinha deixado para a turma. Complete a sentença. Então, nós temos aí um número que foi decomposto, né? 700, mais um número que está aqui representado por um quadrado, por um retângulo, melhor dizendo, e mais 4 unidades. E formou-se o número 784. O que essa questão quer saber? Qual o número que está faltando aqui na decomposição, onde nós temos aqui esse retângulo? Para formar o número 784, precisa estar aqui nesse local o número 80, não é isso? Para formar 700 mais 80 mais 4, formando o número 784. Então, nós vamos marcar aí a letra B. Certo? Questão de número 30. Mais uma questão de decomposição. No quadro desenhado abaixo está representada a decomposição de um número natural. Veja que essa decomposição está usando a multiplicação, certo? Então, nós temos aí 3 vezes 1.000 mais 5 vezes 100 mais 2. Então, nós vamos ver quanto vale aqui essa decomposição. 3 vezes 1.000, você já sabe que é 3.000, né? 5 vezes 100, 500. E o 2, então nós temos 3.502. Vamos formar esse número? 3.502. Veja, gente, nessa decomposição não tem o valor aqui multiplicado por 10, que estaria na ordem das dezenas. Fique atento para você não errar essa questão, porque aí se você não observar esse fato aqui que está faltando a dezena e você precisa colocar o zero nessa ordem, você marcaria 352. Mas como vocês são alunos atentos, espertos, já conhecem as características do sistema de numeração decimal, já sabem que a ordem que não está representada aqui, nós precisamos colocar o lugarzinho dela, porque fica a casinha aqui, então você coloca o algarismo zero, tá? Cuidado para não errar esse tipo de questão. Então, nós formamos aí o número
3.502, onde está esse número, na alternativa C. Muito bem, gente. Aí nós finalizamos o nosso simulado. E lá na última página você vai observar que tem um gabarito. Quando nós formos fazer a nossa avaliação, nós vamos precisar marcar o gabarito com as questões, certo? Exemplo aqui, a questão de número 30. A alternativa correta foi a letra C. Então, você vai lá na bolinha da questão de número 30, certo? E vai pintar completamente a bolinha da letra C. Aqui, como eu estou fazendo agora, você vai usar seu lápis e pintar completamente essa bolinha, certo? Cuidado, não pode marcar X, ok? Você não pode fazer isso, não pode pintar fora. Tenha cuidado, você vai pintar dentro da bolinha, preencher toda a bolinha, ok? Pintando com seu lápis ou com a caneta, conforme as orientações de quem for aplicar a avaliação aí na sua escola, certo? Então, você pinta completamente a bolinha correspondente à questão. Aqui é só um exemplo, certo? Na questão de número 2, se a sua resposta foi a letra C, você vai pintar completamente a bolinha correspondente a essa alternativa. Digamos que lá na alternativa 4, sua resposta foi a alternativa A, então você vai pintar completamente essa bolinha aqui da letra A, correto? Muito bem, eu sei que você entendeu, que você está muito atento aí às nossas aulas e vai se dar muito bem aí na nossa avaliação, certo, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando as nossas aulas, fazendo as atividades. Vamos continuar juntos, aprendendo cada vez mais aqui nas nossas aulas na TV, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço, continue se cuidando com segurança e logo, logo estaremos juntos novamente. Até a próxima aula. Que alegria encontrar você. Vai começar a minha escola na TV. Bom dia, que alegria encontrar você. Vai começar a minha escola na TV. Olá, bom dia! Hoje nós temos outra história para encantar. A história A Fábrica de Brinquedos, de Ana Cristina Santiago, ilustrações de Débora Cavalcante. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na casa do meu amiguinho. Aconteceu algo surpreendente. Vem comigo conhecer. Tanta coisa para te ensinar. Era uma vez um garotinho que adorava brincar. Ele também adorava usar a imaginação e a criatividade. Era como se vivesse sonhando acordado. Ele pensava e olha, a sua cabecinha ficava cheia de ideias. Nossa, e pode alguém sonhar acordado? Boa pergunta. Sei não, mas acho que com ele, eu acho que era assim. Ele vivia sonhando acordado. Sabe qual era a sua brincadeira preferida? Vocês não fazem nem ideia, porque ele era um menino que gostava muito de brincar, de sorrir, de ser feliz. Adivinhe só! Todos os dias, enquanto sua mãe preparava o almoço, gostoso, ele pegava a tampa da panela e logo fazia um volante, assim, ó. Bibi! Coisa de criança que gosta de brincar. E aí,
ele dizia bem alto: saiam da frente, pessoal! Eu estou chegando! E era aquela maior algazarra. E chegava feliz da vida, gritando, eufórico, feliz. Lá dentro, adivinhe só o que ele encontrava. Ele gostava de ver as coisas ao redor da casa dele. Porque ele via tudo que tinha. Um dia, a sua mãe resolveu fazer uma faxina na casa. Todo mundo sabe o que é faxina, né? Uma limpeza. Limpa daqui, limpa dali e adivinhe só. Ao terminar, ela colocou uma caixa. Assim, ó. Uma caixa, adivinhe só, bem no meio da casa. Adivinhe só o que ele pensou. Como ele era muito curioso, foi na ponta dos pés. Pé ante pé, adivinhe para quê? Para descobrir o que a mãe dele havia colocado naquela caixa, gente. E quando ele abriu, ele gritou: nossa, quanta coisa! Adivinhe, CD, caixa de manteiga, caixas de ovos, papelão, tampas. Ele estava se sentindo rico, porque a cabeça dele fervilhava de ideias. Ficou tão feliz com o que viu, que pulava feito um sapo de um lado para o outro. Ai, que legal! Ai, que legal! Só achei coisas boas e interessantes para eu criar. E eu sou muito criativo, pensou logo o nosso amiguinho. Lá dentro tinha tudo que você pode imaginar. Embalagens vazias, tampas, papelão. Aí ele gritou: oba! Posso criar muitos brinquedos com todas essas coisas. Que maravilha! A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa que vai fabricar brinquedos. A sua felicidade era tamanha que quis compartilhar essa alegria com seus amigos e teve uma bela ideia. Sabe o que ele fez? Adivinhe só. Ele se preparou, adivinhe, começou a fervilhar as ideias e saiu de casa em casa para chamar os amigos. E disse assim: turma, vem comigo. Tive uma ideia. A gente não vai mais comprar brinquedos, não. Nós vamos fazer os nossos brinquedos. Mas como? Todo mundo se olhou e falou: como? Eu vou ensinar vocês a fazer brinquedos com cola, tesoura, papel e tudo que a gente encontrar. Principalmente o que minha mãe jogou na caixa. Minha mãe disse que vai jogar muita coisa fora e nós vamos aproveitar. A animação era tamanha. Alguns amigos olharam para ele e acharam que ele era, maluco, igual o menino maluquinho. Mas não eram, não. E aí, depois que observaram que ele tinha ideias sensacionais, todo mundo topou. Legal, eu quero ver o que você vai fazer, porque eu também tenho um brinquedo que eu sei fazer. Pensaram todos eles, né? De repente, adivinhe só. Então, todo mundo pegou cola, fita adesiva, canetas coloridas e começaram a construir. Fizeram aviões, criaram muitas coisas, jogos divertidos. Algumas caixinhas vazias foram até transformadas, sabe o quê? Em jogo da memória, em trem, em jogo de sílabas, em sofás, em armários. Ai, quanta coisa, quanta criatividade. Eles se divertiram a tarde toda. E vocês podem se divertir a manhã toda, criando brinquedos divertidos que eu vou ensinar. Quanta coisa linda! A sala da casa estava perfeita. Ficou parecendo uma fábrica de brinquedos. E todos, adivinhe só, depois de ver tudo pronto, eles ficaram felizes. Eles fizeram brinquedos lindos, perfeitos.
Um dos amigos teve uma ótima ideia. Sabe qual foi essa ideia? Distribuir parte dos brinquedos para as crianças da redondeza. Eles queriam compartilhar. E é o que a gente deve fazer. Quando a gente sabe fazer algo, a gente compartilha com o outro, porque isso é aprendizagem. E adivinhe só, quem sabe fazer brinquedo vai ajudar o outro a fazer brinquedos e distribuir. Então, saíram pela rua distribuindo tudo, deixando todos felizes. E a partir desse dia, todas as caixas e embalagens vazias não foram mais para o lixo, não. Adivinhe, foram feitas de brinquedos. Cada um teve uma ideia. Os vizinhos levavam todas as caixas, tudo que eles pensavam, para a fábrica de brinquedos e perguntavam: você aceita? Você vai reaproveitar? E todo mundo reaproveitava. Fazia tudo. Aquele garotinho, esse aqui, cheio de ideias, confeccionava vários brinquedos. E hoje nós vamos confeccionar com eles. Que maravilha! E você, não gostaria de criar também alguns brinquedos? Adivinhe só, pergunta a sua mãe. Mãe, você tem algo para jogar fora que eu posso transformar em um brinquedo? Pergunta para ela. Use a sua imaginação e mãos à obra, porque eu vou te ensinar a confeccionar muitos brinquedos. Por exemplo, vou te mostrar. Eu tenho aqui uma caixa seca, de ovos. Eu pego 3 palitos, adivinhe só. Coloco uma tira vermelha e enfio aqui, Enfiei, tia Zezé. Tenho um palito, coloquei a cor amarela. Enfio aqui, Tia Zezé, vai ficar perfeito. No outro, eu coloquei a cor azul. E peguei retalhos de EVA, ou você pode pegar também de papelão e fazer círculos e colocar, pra gente contar. Vai dar certo? Vai, olha, você fura. 1, 2, olha só que legal. Azul também, 1, 2, que legal. Olha o amarelo. Tia Zezé, assim é fácil e eu vou aprender a contar. E eu vou trabalhar o equilíbrio, a minha concentração. Olha só como o jogo ficou bonito. Perfeito. Você também pode pegar, olha só, uma caixa de leite, pedir pro papai dividir ao meio e, fazer bonecos. Tia Zezé, fica divertido. E você pode conversar. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Eu estou bem. E aí você pode brincar. Olha só que interessante. Mas mais interessante mesmo, lembra aquele chocalho que eu fiz, Você pode fazer, adivinhe, olha, com um rolo de papel higiênico. Mas o mais interessante é esse jogo da memória que eu vou mostrar para você. Eu peguei uma caixa de pizza. Tia Zezé, você pegou uma caixa de pizza? Peguei e cobri. Na minha caixa mágica que eu ganhei de presente da minha amiguinha, eu tenho uma amiguinha, a minha amiguinha Nédia, ela me deu essa caixa e ela disse: Zezé, eu fiz, sabe de quê? De caixa de leite. E aí nós criamos, eu criei, ela criou a lata e eu criei o jogo da memória. Ele é diferente, olha, era com dado e caixas de quê? De fósforo. Tia Zezé, esse jogo é diferente. É sim, olha, eu coloquei círculos com cores, as cores que tem no meu dado e vou fazer jogo da memória. Tia Zezé, e você pode convidar 3, 4, 5 pessoas. E aí você tem, cor verde, lilás ou roxo, né? Amarelo, rosa, vermelho e verde. E aí você escolhe uma cor. E aí você joga o seu dado. Rosa. Faz de conta que eu estou brincando com um amigo invisível. Mas você chama um amigo para brincar. Deixa eu ver se eu acertei. Não acertei. Passa a vez. O coleguinha vai e joga. Verde. Vermelho. E assim sucessivamente. Cada vez que você jogar, você vai tentar acertar. Se você não acertar, você passa a vez. Legal, não é? Esse é um jogo da memória, diferente. Mas olha, o que eu vou fazer com vocês é esse aqui. É o avião. Eu fiz a silhueta do avião, certo? Está ele aqui,
a silhueta do meu avião. Depois eu fiz 3 tiras. Aqui tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Mas eu só vou precisar de 3. Se quiser colocar as 4, tudo bem. E fiz as partes que eu vou recortar. Tá aqui, olha a asa do meu avião. Olha a cauda do meu avião. E aí eu pedi, né, pro meu pai, você vai pedir pro papai ou pra mamãe recortar. Recorta aqui e recorta aqui. Esta parte você encaixa e esta outra você encaixa no final. Veja só, eu transformei esse material que é papelão, olha que você tem em casa, que a mamãe joga fora, o papai joga fora, e fiz o meu avião. Tá? Depois que o papai cortou aqui, ó, a mamãe cortou, eu peguei uma liga. Olha, uma liga de dinheiro, ó. Aí, tia, eu posso bater nos outros? Pode não. Você não pode bater em ninguém, não. Isso aqui é para você brincar. Você coloca na parte do avião e olha, e arremessa. E ele voa. Ó, quando você solta, presta atenção, ó. Ele voa. Sabe por quê? Porque ele nos faz feliz. Aqui eu brinquei no meu espaço imaginário. Em casa você vai brincar muito mais. Sabe por quê? Porque quem brinca usa a imaginação. Ah, tia Zezé, só isso? Não. Você pode também pegar papel, tá? E dobrar e fazer, olha, personagens. Tudo isso você pode fazer com papel que não presta mais, que a mamãe vai jogar fora. Olha só o que foi que eu fiz. Eu fiz vários bonecos, olha, de mãos dadas, para brincar de ciranda. Para brincar assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. E eu posso depois contar tudo isso com material que a mamãe vai jogar fora. A gente pode brincar. Você sabia que eu gosto muito de fazer bonecos? Olha só o boneco que eu fiz. Eu usei, olha só, uma garrafa de água de coco, ia jogar fora, tampas, olha só, a parte de um desodorante, olha, 2 pés, e fiz o meu boneco. Eu também peguei o rosto de uma boneca que ia ser jogado fora, a mamãe tinha jogado. Mas você pode usar também, sabe o quê? Um pote de iogurte, olha só. E ele brinca, é o meu boneco, ó. Eu sou boneco que bole, bole, que bole, bole, que bole, bole. Eu sou boneco que bole, bole, que bole, bole, que bole, bole. Que bole, bole, mamãe que bole, bole, mamãe que bole, bole, mamãe que bole, bole. E aí, você pode inventar. Eu gosto muito de fazer muitas coisas. Outra coisa também que eu fiz. Lembra do meu tambor? Olha só que você pode, ó. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Use a sua imaginação, porque eu sei que você tem, e criatividade também, porque na nossa aula na TV, tudo tem a ver quando a gente para pensar e crer. Tudo se realiza, ó. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Mas antes de ir embora, eu vou convidar você para movimentar o corpo. Vem comigo dançar e brincar com Pop Pop. E eu vou te ensinar. Todo mundo com a gente. É isso aí, Batata. Legal. Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado, põe a mãozinha pra frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado, põe o pezinho pra frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado, põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado, põe o bumbum para frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o corpinho pra
pra frente, põe o corpinho pro lado. Põe o corpinho pra frente, balanço ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado. Põe a mãozinha pra frente, balanço ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado. Põe o pezinho pra frente, balanço ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado. Põe a cabeça pra frente, balanço ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado. Põe o bumbum para frente, balanço ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado. Põe o corpinho pra frente, balanço ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. E aí, gostaram de movimentar o corpo com o pop pop? Gostaram dos materiais? Então eu quero ver quem vai fazer algum brinquedo em casa. E na próxima aula, eu e você vamos brincar de tudo o que aprender.